Então, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém. Obrigado, querido. Boa noite, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Que igreja bonita, né? É linda. Quem falou isso? É, né, irmã? Que bom, né? Maravilha. Tem alguém bonito do teu lado aí? Dá uma olhadinha aí. Se não tiver, olha para frente. Isso. E vejo também, pastor, que essa igreja é igreja de peso, né, irmãos? Essa igreja é igreja de peso. Aqui tá. Eu contei 5. O ar tem que estar bom. Senão os 5 já viu, né, pastor? Que glória, meu irmão. Que maravilha estar aqui. Eu estou aqui do lado da minha namorada, né, da minha esposa, minha namorada eterna, Kátia. Olha ali. Faz assim, Kátia. Olha lá, bonita pra caramba, viu? E eu trago um abraço do nosso pastor Maurício para a nossa amada igreja aqui na Barra da Tijuca, o pastor, a sua esposa. Irmãos, eu costumo dizer que quem prega a palavra são esses homens, né? É o pastor Vanderlei, quem prega a palavra é o pastor Maurício. Eu conto uma história. Mas eu procuro contar uma história, pelo menos a verdade. E o que eu quero contar para vocês é a verdade. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa linda história que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os amados. Eu quero convidá-los a se colocar de pé para lermos a palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Gostaria que você se desligasse de tudo nessa noite, irmãos. Talvez você olhe para esse texto, a gente tem uma péssima mania de olhar para um texto e falar, esse eu já conheço. Mas vamos ler como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo esse texto, deixar o Senhor falar contigo nas entrelinhas, né? Às vezes uma vírgula fala muito. Na palavra do Senhor a gente não pode tirar uma vírgula e achar que aquilo não é bom para nós, porque toda vírgula, todos os pontos, os parágrafos, tudo que contém na palavra é para o nosso ensino. Então eu gostaria de compartilhar com você lá em Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 9, que diz assim a palavra do Senhor. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual o expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e nós carecemos de ouvir a tua voz. Senhor, nós não damos nenhuma liberdade a nenhum outro espírito ousar falar, se manifestar, sequer tocar na nossa mente, Senhor. Somente a Ti, Espírito Santo, damos total liberdade nesse lugar, porque essa igreja é santa, essa igreja é do Senhor, esse é o Teu povo, um povo que dá total liberdade a Ti, Senhor, se manifestar no nosso meio. Pai, que essa noite a Tua palavra, ela flua do Teu trono, e que não seja eu aquele que há de ministrá-la, mas sim o Teu Espírito que habita em mim. Usa-me, Senhor, e fala comigo, ó Deus, ao meu coração, porque eu também careço de ouvir a Tua voz. Muito obrigado por esta igreja, obrigado por esse povo que sedento, Senhor, está aqui para ouvir a Tua voz. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, quem é apaixonado por Jesus aí? Amém. Que maravilha. Nós amamos a Jesus porque certamente Ele nos amou primeiro. Por isso é que nós o amamos. Amados, com certeza, nós só amamos a quem nós conhecemos. Eu te pergunto, você conhece Jesus? Nós amamos aquele que nós conhecemos. Mas há muitas pessoas que admiram Jesus por vários motivos. Se nós começarmos a perguntar aí fora, o que é que você acha de Jesus? Foi um camarada bom, sujeito, gente fina, né? Você vai ouvir alguns falarem assim, não, ele era apenas um homem que morreu, não tinha nada que ter morrido, não sei por que ele morreu. Eu já ouvi isso também, irmãos. Eu não sei por que ele morreu, mas ele morreu, né? E ressuscitou, dizem alguns que ele ressuscitou. Então você vai ouvir muitas histórias acerca de Jesus. São muitas pessoas que falam muitas coisas acerca dele. Há outros que apenas o admiram. Há pessoas que admiram muito Jesus. Mas, queridos, para conhecer Jesus, é impossível você conhecê-lo pelo lado humano, pelo lado racional. Se você tentar entender Jesus, você vai pirar, irmão.
Você sabia disso? A gente, quando tenta entender ele, você já imaginou você querer entender alguém que pega um cego, ele cospe no chão, faz uma lama, faz um lodo com um cuspe, coloca no olho do cego e diz: agora vai lavar teu olho. Você consegue entender esse ser? A gente consegue humanamente entendê-lo? Não dá para entender. Talvez, se fosse no nosso meio, diria assim: epa, peraí, isso vai dar uma infecção. A minha esposa, ela tem um probleminha no olho. Você já imaginou, irmãos, se Jesus chegasse, cuspisse no chão e colocasse lama no olho da minha esposa? Certamente, humanamente, eu diria: ei, peraí, que negócio é esse? Não vai fazer isso, vai prejudicar a minha esposa. Depois sou eu que vou ter que carregá-la de bengala. Não é isso? Porque se a gente tentar entender Jesus pelo lado racional, irmão, tu vai ficar doido. Porque nós não podemos tentar entendê-lo pelo lado racional. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 1. Mas não desmarque a sua Bíblia aí, Marcos. 1 Coríntios, capítulo 1. Deixa eu ir devagarzinho, que a Bíblia aqui é nova, irmãos. Eu adquiri há pouco tempo, então tudo agarra, né? Quem tem Bíblia nova sabe o que é. Então você espera um pouquinho. Deixa eu ver a hora. É isso mesmo, pastor? Tenho 2 horas para pregar, então tá bom. Nunca mais eu volto aqui, irmão. Também não sei se ele vai me convidar de novo. Depois dessa história eu não sei mais nada. Vamos lá. Versículo 18 do capítulo 1 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, quem foi chamado, diga amém. Tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia. Amados, muitos estudiosos e sábios tentam entender Jesus pela lógica. Se você entrar na internet, é o nome mais pesquisado na internet, é o nome de Jesus. Você vai ver várias pessoas falando muitas coisas acerca dele. Mas eu tenho absoluta certeza que o nosso Jesus, o verbo que se fez carne, aquele que é 100% Deus e 100% homem, ele veio ao mundo para ensinar gente a ser gente como gente deve ser. É isso que ele veio fazer. A intenção de Jesus é nos ensinar a ser gente. E a gente às vezes pensa: não, é fácil ser gente. Mas não é fácil ser gente. Você acha que é fácil ser gente? Não é fácil. Ser gente como ele é gente. Quantos creem que ele vive? Então ele é. Ser gente como ele, querido, ele veio nos ensinar, é muito difícil. Amados, os homens, eles estão se coisificando cada dia mais. Hoje nós amamos as coisas e nós usamos pessoas. Quando Deus criou pessoas para serem amadas e coisas para serem usadas, hoje nós invertemos esses valores. Hoje nós estamos usando as pessoas, então nós as coisificamos. A exemplo disso, se você chegar ali fora agora e sem querer você quebrar apenas o retrovisor de um carro, meu irmão, ore a Deus para que aquela pessoa não veja você quebrando aquele vidro. Porque se você quebrar o vidro, meu querido, se ele tiver uma pistola na mão, ele vai te matar. E eu lhe pergunto: quanto vale um retrovisor? Ah, pastor, do meu carro vale R$2.000. Amém, irmão? Não, mas o do meu carro é importado, ele vale R$5.000. Amém, irmão? Quanto vale essa pessoa que está do seu lado? Quanto vale essa pessoa? Você já procurou tirar o celular da mão do teu filho? Tira o celular dele. Irmão, tu vai ganhar um inimigo dentro de casa.
Porque ele valoriza aquilo tem um valor tremendo. É o amor pelas coisas e a coisificação do ser. Nós usamos os seres e amamos coisas. São os valores invertidos. E aí Jesus entra para nos ensinar a ser gente como gente deve ser. E como é gente como gente deve ser? Gente que ama um ao outro. Gente que ama. É difícil amar? Não, irmãos. É fácil. Porque amar é uma decisão. Você decide amar. Eu decidi amar a minha esposa e acabou. Você entende isso? É uma decisão. Você, pastor, decidiu amar a sua esposa decidiu lhe amar. Se amor fosse um sentimento, nós não amaríamos os nossos inimigos como o Senhor nos manda amar. Mas como é uma decisão, ele diz, você deve amar os que vos perseguem, ou seja, decida amar a todos. Mas nós invertemos os valores. Nós pegamos Jesus e o transformamos em uma religião. E aí a gente começa a perceber que nós não entendemos nada acerca de Jesus. Porque ele não veio fundar uma religião e muito menos ser um líder religioso. Vocês não se escandalizem com o que eu vou falar, qualquer coisa, pastor, abre o sapão que eu caio lá. Jesus, eu louvo a Deus porque ele não é evangélico, irmãos. Você entende isso? Ele não é evangélico. Se a gente para pensar, se Jesus fosse evangélico, vamos nos colocar no lugar de Jesus evangélico. Está lá Jesus na praia, escrevendo na areia. Chega um monte de homem lá, maluco, retardado, que todos aqueles homens também coabitaram com aquela mulher que foi pega em adultério. Aqueles homens chegam com aquela mulher e diz para Jesus, olha, essa mulher foi pega em adultério e na lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la. O que Jesus religioso, evangélico faria? Pega em adultério? Pois bem, fique sentada no banco, você vai ficar 1 ano sem tomar ceia e não quero nem receber a sua oferta, só o teu dízimo, não esqueça. 1 ano sem tomar ceia, viu? E chegue na porta da igreja, no cumprimento dos irmãos, se apenas ore e se arrependa dos teus pecados, porque 1 ano depois você vai participar da Santa Ceia. Assim fazem os evangélicos. A gente expõe, a gente acusa, não é isso? E sem nenhum cuidado. O irmão foi pego em adultério e todo mundo sabe. É incrível, irmãos. A coisa se prolifera, quando deveríamos fazer como Jesus nos ensinou a ser gente como gente deve ser. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ponto final. Depois ele olha para aquela mulher, o que ele disse? Mulher, onde estão os seus acusadores? Eles se foram? Eu também não vou te acusar. Perdoados estão os seus pecados. Vá e não peques mais. Por que Jesus faz isso? Porque ele não é evangélico. E eu louvo a Deus por isso. Jesus veio ao mundo, querido. E a partir daí inventaram uma religião cheia de dogmas e cheia de preconceitos. Nós vivemos num mundo preconceituoso. Se você, minha irmã, cortou o cabelo, você está no inferno. Não é assim os dogmas? Minha irmã, você está de calça comprida louvando aqui em cima, minha irmã está perdida. Pastor, a sua igreja está perdida. Porque nós criamos os dogmas. Jesus não veio para isso. Mas nós o transformamos em uma religião. Uma religião cheia de dogmas, cheia de causas e efeitos. Uma religião que é exatamente assim. Eu faço, o Senhor me abençoa. Se eu não faço, Ele me massacra. Se eu oferto, eu tenho bênção. Se não oferto, eu estou perdido. E quanto maior a minha oferta, maior a minha bênção. Não é assim? Exatamente assim. Nós transformamos essa religião cheia de dogmas e aprisionamos as pessoas. E Jesus veio nos ensinar a ser gente, como gente deve ser. Com essa religiosidade toda, irmãos, nós chegamos à conclusão que nós não entendemos absolutamente nada. O que as práticas religiosas deixam bem claro é que nós não entendemos quem é Jesus. E o nosso Jesus, ele sai totalmente da lógica. Eu trago um tema para essa mensagem nessa noite.
Jesus ilógico. O nosso Jesus, ele sai da lógica. Eu fico pensando, eu sempre viajo, eu gosto muito de viajar um pouquinho na palavra, sabe, irmãos? Eu viajo um pouco na Bíblia, eu gosto de fazer isso. Eu fico imaginando um carpinteiro, filho do seu Zé e da Dona Maria, aquele que ninguém dava nada por ele. Como é que ele, esse homem, conseguiu mudar completamente a história da humanidade? Como é que ele conseguiu isso? Ele era o filho do seu Zé e da Dona Maria. Aonde nasceu Jesus, irmãos? Está a palavra do Senhor lá em João, no capítulo 1. Veja comigo. João, capítulo 1, verso 43 e 46, diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram aos profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Aonde ele nasceu? Em Nazaré. Será que poderia sair alguma coisa boa de lá? Saiu de lá mesmo, o filho do seu Zé e da Dona Maria. Jesus de Nazaré saiu de lá. E eu fico pensando, irmãos, que Alexandre o Grande, ele fez tantas coisas, ele conquistou quase toda a terra em tão pouco tempo, e ele não é tão lembrado assim. Nós poderíamos falar de tantos outros líderes, como Napoleão Bonaparte, tem tantos outros que nós poderíamos citar aqui, entre muitos outros mais, mas quem é que dividiu a história, irmãos? E antes de Cristo e depois de Cristo, quem é que dividiu a história? Foi o filho do seu Zé e da Dona Maria. Esse Jesus que sai da lógica e que nós o dognamos, nós colocamos dogmas para servi-lo. Quando o Senhor diz para mim e para você que nós temos que servi-lo por amor e com liberdade e servir a Cristo. Quem é esse Jesus? Esse Jesus ilógico. Humanamente nós poderíamos considerar, eu estou lhe falando humanamente, poderíamos considerar pela história bíblica Moisés muito maior do que ele. Humanamente pela história poderíamos considerar Davi, poderíamos falar de Paulo, poderíamos falar de tantos estes, mas queridos, Jesus mudou a história. Esse Jesus ilógico. O Jesus que eu creio que quem é crente o conhece. Aleluia. Mas qual teria sido o marketing que ele usou? Será que foi um CD assim, pastor? Não foi. Com certeza não foi. Qual foi a empresa de marketing que colocou na cabeça do povo que ele ressuscitou? Já parou para pensar nisso? O que ele usou? Se você for lá no túmulo de Buda, irmãos, tem peregrinação. E o túmulo de Buda está lá. Os ossos estão lá. Allan Kardec, Maomé, os ossos estão lá e tem peregrinação para lá. O túmulo de Jesus, há peregrinação para lá. E sabe o que está escrito no túmulo? Ele ressuscitou, ele não está aqui. E há peregrinação para lá. Como é que nós vamos entender esse Jesus? Como é que nós queremos entendê-lo humanamente? Nós temos que abrir mão de toda a nossa razão humana para acreditar em Jesus, para saber quem Ele é, abrir mão de todos os nossos dogmas, toda a nossa religiosidade, para entender quem é Jesus, porque a relação com Jesus é crer ou crer, não há um meio termo, irmãos, não há um meio termo. Nós precisamos crer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós resolvemos crer, as coisas começam a acontecer. Porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz o quê? Texto muito conhecido dos irmãos, mas vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ler. Eu creio que na igreja tem muita gente que é novo, né? Tem sempre um novo convertido. 11, verso 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus.
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que se torna o quê, irmãos? Galardoador dos que o buscam. Crer que Ele existe. Você não viu a cruz. Nós não vimos os cravos, nós não vimos a coroa de espinho, mas eu creio que Ele morreu, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele está vivo, e Ele está no nosso meio. Nós não vimos nada, mas nós cremos naquele que veio, não somente do Jesus histórico, como muitos apenas creem no Jesus histórico. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, é 100% Deus e 100% homem. Aleluia. Depois que nós pagamos com a fé, queridos, as coisas acontecem. Quem quer andar pela lógica não vai entender nada acerca de Jesus, porque Jesus, Ele falou por parábolas para confundir os sábios. Quem quer entendê-lo com a mente humana não vai entender nada. O projeto de Jesus é alcançar os humildes, irmãos, aqueles que não têm imagem. Esse ano nós viramos o nosso ano com um projeto na igreja, pastor. Se eu puder compartilhar, Deus, ele colocou no meu coração uns 3 anos atrás, fazer na nossa igreja um congresso de missões. Nós fizemos o primeiro congresso, foi uma benção, o segundo, o terceiro, vamos realizar o 4º agora. Quando estava no ano passado, no mês de outubro, que todo o nosso congresso é no mês de outubro, Deus já colocou no meu coração qual seria o congresso do ano de 2015, falando para mim que seria exatamente o projeto André. O que é o projeto André? André era irmão de Pedro. Quando André encontra Jesus, André vai até Pedro e diz: Pedro, achei o Messias. E ele conduz Pedro até Jesus. Esse é o projeto para 2015. Você, querido, conduzir uma alma para Cristo. Uma alma para Jesus. O ano inteiro, uma alma para Jesus. Esse é o grande projeto de Deus para a igreja. A igreja se levantar como ministro, como pregador do Evangelho. Mas, pastor, eu preciso explicar lá fora quem é Jesus. Você quer falar de Jesus? Então fale com a sua própria vida. Muitas vezes, querido, o falar de Jesus é falar com a própria vida. Eu costumo dizer que você pode pregar o Evangelho sem falar o nome de Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Você acredita nisso? Eu acredito. Com a própria vida. As pessoas olham para você e vê algo diferente em você. Aí automaticamente vão lhe perguntar: mas por que você, em meio a tanta política, esse governo do jeito que está, tanto ladrão, tanta falcatrua, por que você está caminhando assim, com tanta paz, com tanta tranquilidade? Isso não te incomoda? Diz, querido, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Se o feijão está subindo, o arroz está subindo, eu tenho certeza que eu também vou subir. Resume tudo. A luz subiu, glória a Deus, eu também vou subir. Então é só mais uma coisa que vai subir. Né, irmãos? Querido, acredite nisso. O projeto de Jesus é alcançar os humildes. Quem não é sequestrado pela imagem se mantém humilde, Deus se revela. Aí eu fiquei observando exatamente esse versículo de Mateus, do capítulo 11. Vamos abrir a Bíblia, irmão. Vamos ler a Bíblia. Eu sei que essa igreja ama a Bíblia, amém, irmãos? Não tem como ser fiel a Deus se nós não conhecemos o Deus da palavra, se nós não conhecemos a palavra de Deus. Versículo 25 ao versículo 27. Capítulo 11 de Mateus, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser se revelar. Amados, aos olhos humanos, isso não tem assim muita lógica. Mas Jesus, ele morre e ressuscita ao 3º dia, e ele se revela a algumas pessoas. É assim que é o nosso Jesus. Jesus curou, Jesus ressuscitou mortos, Jesus acalmou o mar, Jesus expulsou o demônio, e agora ele morre e ressuscita para nos dar vida e vida em abundância. Como entender isso? Pela lógica humana,
Eu entendo isso pela fé. Eu entendo que Jesus, ele morreu, ressuscitou para me dar vida e vida em abundância. Como eu vou entender isso? Se eu quiser entender isso aqui pela minha mente humana, minha mente que é tão falha, eu preciso entender através do Espírito que habita em mim, que revela ao meu espírito que isso é real. Que ele morreu e ressuscitou para me dar vida, e por isso nós estamos aqui. Eu creio que o Senhor ressuscitou, e quando ele morre, ele mata a morte. Você pode dizer, Jesus matou a morte? Ele matou a morte, irmãos. A morte, ela foi morta na cruz do Calvário. Nesse dia em que Jesus ressuscita, a morte morre. No dia da ressurreição. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Então a morte, ela não tem poder sobre a nossa vida. E é só para os crentes que eu estou falando isso. Aqui só tem crente? Então é para você mesmo. Então eu estou em casa. Eu estou em casa. Plena liberdade no Espírito. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus, irmãos. A morte para nós, ela não é um ponto final. E Paulo entendeu isso. Depois que Jesus ressuscita, não existe mais morte. E aí Paulo, ele deixa registrado em 1 Coríntios, no capítulo 15. Bíblia, irmãos, vamos lá. É melhor a palavra falar do que eu falar. Eu lhe falei que eu vim aqui lhe contar uma história. Então vamos acompanhar essa história. Capítulo 15. Versos 50 ao 53 diz assim: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Amados, depois do filho do seu Zé e da dona Maria, não morremos mais. A morte não nos traz mais terror. Você entende isso, irmão? Você sabia que você vai morrer? Amados, essa carne, ela é mortal. Então olha para o teu irmão assim, dá um sorriso para ele e diga assim: meu irmão, você é um defunto adiado. Você entende isso? Nós todos morreremos na carne, querido. Mas quando você morrer, diz a palavra do Senhor, que nós estaremos com Cristo eternamente. A morte é apenas uma porta de passagem, querido, para o encontro do Senhor. O nosso Jesus é tremendo e tudo isso é possível somente para aqueles que creem. Palavra do Senhor no capítulo 25 de Mateus, verso 31 e 34, a palavra diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós não entendemos com a nossa mente humana. O Jesus que diz para mim e para você: vinde, bendito de meu Pai, eu tenho preparado lugar para você. O nosso Jesus, o Jesus que não se entende pela mente humana, o filho do seu Zé e da dona Maria, tem um lugar para você. Você entende isso, querido? Ele tem um lugarzinho para mim e para você. Mas vamos entender um pouquinho aquele texto que nós lemos inicialmente. Se você fosse Jesus e você tivesse ressuscitado, a quem você apareceria primeiro? Pense um pouquinho. Jesus morre, 3 dias depois, ele ressuscita e aparece. Olha, se eu fosse Jesus, eu procuraria os meus apóstolos. Porque afinal de contas, eles ficaram órfãos, né, sem Jesus. Eu os procuraria e diria: olha, fiquem calmos, eu ressuscitei, eu estou aqui. Pegue nas minhas mãos e você verá que eu estou vivo. Eu com certeza apareceria para ele. Ao lado de Jesus, irmãos, eles estavam seguros. Mas e agora? Acabou toda a segurança. O mestre morreu, o que será de nós?
Mas mais uma vez o nosso Jesus sai da lógica. E se nós quisermos entender, querido, para a psicologia, com a psiquiatria, com a psicanálise, não dá para explicar esse Jesus. Que exatamente lá em Marcos, no capítulo que eu li, que foi o capítulo inicial, ele diz aqui no capítulo 16, verso 9 ao 11, ao 13, vamos ler até o 13, diz assim: havendo ele ressuscitado, preste bem atenção nisso, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Embora o que ele fez tivesse muito sentido, irmãos, isso aqui não tinha muita lógica. Isso aqui tinha sentido, mas não tinha lógica. Porque se nós pararmos para pensar, como era o currículo dessa mulher? Você acha que essa mulher era uma mulher que pertencia ao círculo de oração? Era uma mulher que tinha um coquinho, tinha uma saia lá no pé e vivia no reteté, tereteté, para papá? Não era assim. Quem era essa mulher? Pense comigo. Ela era uma missionária, irmã? Não era uma missionária. Ela não era uma missionária. Ela não era a irmã Doquinha do sapatinho de fogo. Tem umas irmã Doquinha do sapatinho de fogo, sabe, pastor? Mas não era assim essa mulher. Quem foi Maria Madalena? A quem Jesus apareceu primeiro. Lucas no capítulo 8, vai comigo, mais um pouquinho à frente. Lucas no capítulo 8, vamos ver o currículo desta mulher. Verso 1 e 2, aconteceu depois disso, que andava Jesus na cidade, em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram quantos demônios, irmãos? 7 demônios. Esse era o currículo dessa mulher. O currículo dessa mulher, ela era uma mulher endemoniada. Esse era o currículo dela. Jesus nos olha diferente, irmãos. Jesus, ele olha para mim e para você, diferente de como essa pessoa que está ao seu lado te olha. Olha que Jesus tremendo. Ele olhou para aquela mulher de uma forma completamente diferente, como se nós olhássemos. Porque se fossem os nossos olhos, nós olharíamos para ela e a acusaríamos. Olha, essa mulher daí, rapaz, sai do lado dela que os demônios gostam dela. Entendeu? Ela está aqui, daqui a pouco o demônio pega, se manifesta. Se nós fôssemos Jesus, com certeza, queridos, se nós fôssemos Jesus, nós iríamos procurar as pessoas mais íntimas. Certamente você iria procurar sua mãe e diria: mamãe, fique tranquila, eu estou vivo. Mas o nosso Jesus, ele sai da lógica. O nosso Jesus não é como eu e você. Quais são as pessoas que Jesus se revela, amados? E tem prazer em se revelar? Primeiro, Jesus se revela para alguém cuja vida só pode ser aceita pela graça. Vou repetir para você. Jesus se revela para alguém cuja vida só pode ser aceita pela graça. Nós temos uma péssima mania de dizer: olha, cuidado com aquele sujeito que ele é bandido. Fala para o teu irmão, é dele que Jesus ama. Jesus ama ele. Olha, cuidado que é uma prostituta, viu? Não se misture com ela. Jesus a ama. Você entende isso, meu irmão? Amém. Se essa mulher fosse da nossa igreja, e eu estou lhe falando porque eu sou de Nova Vida, se fosse da nossa igreja, seja muito sincero no seu coração, talvez ela ficasse lá fora estigmatizada. Cuidado, senta do lado dela não, rapaz. Você corre um perigo aí de tomar um tapa de um demônio, que essa mulher é uma endemoniada. Se ela fosse da nossa igreja, talvez ela não teria nenhum cargo na igreja. Você daria um cargo para uma mulher endemoniada? Não, querido. Colocaríamos ela em observação. Eu sei porque eu também sou pastor, eu também peco. Colocaria essa mulher em observação e diria: não, deixa ela um tempinho aí, quero ver se os demônios já largaram ela, de repente ela tem intimidade aí com algum caboclo, né? Deixa ela isolada num canto.
ela talvez não tivesse nenhuma oportunidade. Tem muita igreja, irmãos, que usa os demônios como marketing. Como é seu nome, de onde você veio? Você veio fazer o quê? Parece que o pastor é um bestado, que não sabe que ele veio matar, roubar e destruir. Aí tem que fazer entrevista, seu nome, endereço, telefone, CEP, CPF. Entendeu? Você veio fazer o quê aqui? Aí o demônio está lá, eu vim matar. Aí a igreja, né? É um demônio poderoso que veio para matar. A igreja é pior do que o cara que está pregando, porque não entende que ele veio matar, roubar e destruir. Querido, manifestação de demônio, presta atenção. Nesse caso aí que eu estou lhe falando, só dá credibilidade ao pastor. Que daqui a pouco o pastor, qual é seu nome? Ah, é? Então agora sai! Aí o demônio sai. A igreja, meu pastor é poderoso. Não é assim, irmãos? Aí fica impressionado. Mas demônio só dá marketing, queridos, em alguns lugares. Com certeza nessa igreja demônio não tem vez. Sabe, irmãos? Demônio aqui tem que bater em retirada em nome de Jesus. Mas o passado dessa mulher, querido, a condenava. Mas ela teve um presente justificado pela graça. Olha como o nosso Jesus é tremendo. A nossa vida, você que está aqui nessa noite, a sua vida é justificada pela graça. Porque quem é pior, eu ou essa mulher? Pense comigo. Quem é pior, você ou essa mulher? Aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Todos nós somos iguais. A Bíblia diz que todos estavam mortos nos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e Ele nos deu vida e vida em abundância, tanto quanto deu aquela mulher. Que diferença tenho eu e você dela? Vai tentar entender isso com a lógica humana. Vai tentar entender, querido, quando a gente vê a história de um Nardone que joga a Nardoninha do 6º andar, que mata uma Nardoninha, sabe o que nasce no nosso coração? Um Nardonão. Porque o nosso desejo é jogar o Nardone também no 6º andar. Esse é o nosso desejo. Não, ele tem que morrer. Matou a filha? Não, esse cara tem que morrer. Eu não vou nem perguntar se você pensou assim, querido. Não vou nem lhe perguntar isso. Mas a gente pensa logo. Arrastou João Hélio pela rua, matou o garoto, esquartejado. Esse cara tem que morrer. Aí Jesus olha, com olhos de misericórdia, irmãos. Esse é o olhar da graça. Você entende isso, querido? É o olhar da graça. Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele olhou com olhos da graça. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não pelas obras, para que tu não te glories. Nós estamos aqui pela graça. O perdão de Deus, querido, não é por mérito humano, mas sim é pela graça. O Senhor se revela na vida de quem reconhece que é um pecador. É ali que Jesus se revela. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, irmão. Pode ser. Eu não sei se todos aqui já entregaram a vida a Jesus, mas hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, porque a vida começa a ter sentido quando Jesus entra na história. Sem Jesus não tem lógica a vida. Sem Jesus nós não passamos de defuntos ambulantes. Mas quando Jesus entra, a história muda, né? Você olha para a fisionomia da pessoa que está ao seu lado, olha que rosto diferente, irmãos. Talvez se você olhasse para essa pessoa antes da conversão, tu não ia nem aguentar ficar perto dela. Que olhar para essa pessoa e falar assim, Deus me livre, esse cara fede a cachaça, não é assim? O nariz desse sujeito só vive no pó. Não é, irmãos? Antes da conversão, nós éramos um nojo, irmãos, horrível. Não éramos diferentes dessa mulher. Se não é Jesus na nossa vida, nós somos seres insuportáveis. Sabe o que é igreja? Igreja é reunião de problemático, irmãos. É lugar de problemático. Nós estamos aqui pela graça. O Senhor nos ama, o Senhor amou a mim, ama você. O Senhor nos amou primeiro. Antes de reconhecermos o seu poderio em nós, Ele já nos amava.
Eu era reconhecido como filho da bruxa. Minha mãe era macumbeiro, eu era macumbeiro. Irmão, eu vivia num quarto onde havia mais de 100 imagens. Era alguidar dentro do quarto, era uma fedentina de cachaça, era ali que eu dormia. Um dia, irmão, aquele negócio pegou fogo lá, quase que Paulinho aqui morre. Quase que Paulinho vai para o Beleléu, irmão. Mas aí o filho do seu Zé e Dona Maria, esse é tremendo, irmão. Esse é tremendo, irmãos. Ele olha e diz assim, eu quero esse roqueiro maluco. Que eu era roqueiro, irmão. Por isso que eu sou pancado assim, entendeu? Então fica quieto. Aquela foto ali, tu nem sabe da história. Nem a esposa sabe. Eu era roqueiro, irmão. Aí Jesus olha para o roqueiro maluco e diz assim, eu vou salvar esse doido aí. E salvou, irmão. Você entende isso, mano? Minha mãe, antes de falecer, irmão, minha mãe passou pelas águas batismais, irmão. Numa igreja batista, você entende isso? Minha mãe com câncer, foi carregada no colo. Sabe por quê, querido? Porque o filho do seu Zé e da Dona Maria não é igual a mim, a você. Não é igual a nós. A gente acusa. Você entende? A gente acusa. A gente se divide. Eu preguei uma mensagem na quarta-feira que eu quero dividir uma frase com você. Se o nosso joelho fosse tão calejado quanto é a nossa língua, esse banco aí do teu lado não estaria vazio. Mas é que a gente não tem calo no joelho, pastor. A gente tem calo na língua. A gente vai dizer, viu lá o irmão, olha lá, rapaz, irmã, ele pintou o cabelo, que horror. É assim, pastor tá de carro novo, né? Pastor de carro novo complica, irmão. Vou abrir até um parêntese aqui, irmão. Pera aí, vou abrir um parêntese. Eu estou na mensagem, eu só abri um parêntese. A história do pastor que tinha uma Brasília velha. Aí tinha aquela caixa de som em cima da Brasília, ele pregava na praça pública. Irmão, Jesus te ama, tem um projeto na tua vida. Aí passava um cachaceiro, Deus me livre aceitar esse Jesus. Olha o carro do pastor, rapaz, todo quebrado, arrebentado, tá doido. Aí o pastor orou, pediu a Deus, Senhor, me concede a graça, um carrinho melhor. Está vendo? Até o endemoniado, Senhor, sabe que meu carro é velho. Senhor, quebra o galho. Aí Deus abençoou, irmão. E não fez campanha não foi campanha não, irmão. Abençoou mesmo, não foi campanha da chave, do carro, da roda, não foi nada disso. Porque é a campanha da roda. Traga 2 rodas e ganhe 4, né? O negócio é poderoso. Com chassi e tudo. Aí Deus abençoou, deu um carrinho melhor para ele. Todo abençoado, foi lá na praça pregar o evangelho. Jesus te ama, irmãos. O cachaceiro olhou, Deus me livre, ser crente, olha lá, crente, tudo é ladrão. Olha o carro do pastor. Quer dizer, é assim mesmo, não agrada a todos, né, irmão? Não agrada a todo mundo. Mas vamos, pastor, até que hora, pastor? Já acabou? Posso encerrar? A quem o Senhor, nosso Deus, se revela? O Senhor, Ele se revela, querido, para quem não tem mais esperança. É para esse que o Senhor se revela. Lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 10, diz assim a palavra do Senhor, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Amado, quando nós estamos diante de uma dor, diante de uma perda muito grande, a primeira coisa que nós achamos é que Deus não nos ama. Já aconteceu isso com você? Seja sincero com Deus. Já aconteceu comigo algumas vezes. Senhor, tu não me ama mais, Senhor. Senhor, tu não está mais nesse projeto. A gente passando uma necessidade tremenda em Friburgo, dirigindo uma igreja que eu tinha 40 membros e 20 queriam o meu pescoço. Bom isso, né, irmão? Só Jesus na graça. Né, filho? Não era mais ou menos assim, né? Não eram 20 querendo o pescoço, mas tinha umas 5 que valia por 20. Querendo meu pescoço, de graça. Dizia assim, eu vou tirar esse cara daí. E aí passando um perrengue danado, querido, na igreja, a gente começa a pensar isso. Eu vim para cá para o lugar errado, o momento errado, Deus não está nesse negócio. Assim nós achamos. Mas a gente tem que pensar, querido, que no mesmo instante em que há uma pessoa, por exemplo, morrendo, há crianças nascendo. E aí eu fico me questionando, Deus é bom ou Deus é mau? Deus ama ou Deus não ama?
Quando morre alguém, Deus não ama. Quando nasce, Deus ama. Assim nós somos. A gente, por não entender Deus, por não entender Jesus, a gente fica questionando Deus. E Jesus, o nosso Deus, Ele ressuscita, Ele vai até aquela mulher, e depois Ele se revela aos tristes e chorosos. A quem Ele se revela? Aquele que chora. A Bíblia diz que o teu choro pode durar uma noite, mas a tua alegria, meu irmão, ela vem pela manhã. Porque o nosso Deus, Ele não esquece de nenhuma lágrima tua. Minha irmã, preste atenção nisso. Nenhuma lágrima tua é esquecida de Deus. Ele sabe quando você chora. Ele conhece o barulho da tua lágrima. Você sabe disso? Pastor, tem barulho? Tem. Para você não tem, mas para Deus tem. Ele conhece o som da tua lágrima. Quando você chora, quando o teu coração está palpitando de alegria ou quando está tristeza. Ele sabe de tudo. Esse é o nosso Jesus. E Ele se revela para nós. Ele se revela, querido, àqueles que são ocupados. O Senhor se revela para aqueles que estão sempre ativos e fazendo alguma coisa. O Senhor não se revela para os parados. Eu sempre digo que Deus não chama, desculpe a expressão, vagabundo. Deus não chama ele. Deus chama trabalhador. Deus chama aquele que está na atividade, aquele que está, ativo, aquele que está agindo. Deus chama eles. Então Deus se revela àqueles que são ocupados. Para que o Senhor se revela, querido? Eu quero encerrar exatamente aqui. O Senhor se revela para nos comissionar. Deus se revela para que nós sejamos úteis. Deus se revela para nós. A nossa vida ela tem sentido quando nós temos motivos para acordar. Quando a gente tem um motivo para acordar, o maior motivo para você acordar amanhã é você olhar para uma alma que está morrendo lá fora. É para esses que Jesus se revela, para aqueles que têm um sério motivo para acordar. Coloque no teu coração, meu irmão, que você é útil para Deus. O que Ele promete, Ele cumpre. O que o Senhor promete àqueles a quem Ele se revela, Ele cumpre. E a palavra do Senhor, ela encerra dizendo no capítulo 16, verso 17 e 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Experiência profunda com Deus. Essa Maria Madalena, querido, no qual foi expulso 7 demônios, ela agora tem poder para expulsar demônios. Ela também está incluída nesta palavra. Portanto, amados, esse é o Jesus que nós conhecemos. O Jesus ilógico. O Jesus que a gente não tem que tentar entender com a nossa mente. A gente entende pela fé. O nosso Jesus, Ele se revela à igreja, quando a igreja olha para a cruz e diz: eu me rendo, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso e careço da sua graça. É para esses que Jesus se revela. Nós estamos vivendo num tempo, querido, daqueles que não têm expressão. Eu acredito muito, pastor, que esses últimos anos será o ano dos sem nome. Não será o ano dos cabeções do Evangelho. Esses que têm nome na mídia. O Senhor vai usar aqueles sem nome. É aquela Dona Maria que fica sentadinha lá no cantinho da tua igreja, que fica ali de joelho, que gasta o tempo em oração pela sua vida. É a esses que Deus vai usar. Deus vai usar aqueles no qual ninguém dá valor nenhum. Os desvalorizados, os desmerecidos. Aqueles que são pancados da ideia. Aqueles que chegaram lá de fora e entregaram dentro da própria igreja, entregaram as suas armas, entregaram as suas drogas. Aqueles que abriram o coração e dizem para Jesus: Senhor, eu sou pecador, eu sou um drogado, Senhor, eu preciso de Ti. É esse que Deus ama. E é eles que Deus vai usar. Esses últimos anos são os nossos anos. Você olha para o teu lado aí, tem um simples do teu lado. Uma pessoa que não precisa de um microfone. Eu digo sempre que depois que botaram um microfone na minha mão, a minha vida complicou. Porque eu sem microfone eu pregava. Como assim, pastor? Eu sem microfone eu ia para o trem.
Eu abria a minha Bíblia dentro de um trem e pregava o Evangelho. Depois colocaram o microfone na minha mão, irmão, complicou tudo. A gente só prega agora aqui com essa indumentária toda. Tem que estar de terno, tem que estar de gravata, né? Isso tem que agradar o povo e tal. Dentro do trem é diferente. Ali eu era o simples. E eu sempre peço a Deus, Senhor, me dá um trem. Você já andou de trem, irmão? Que o Senhor te dê um trem. Que o Senhor te dê um lugar para ministrar, para pregar a palavra. Que você seja mais um simples no meio dessa humanidade aí. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, querido. Vamos aplaudir a Ele. Pastor Vanderlei.